Gente, continuando as aulas de neurofisiologia, então, a gente vai continuar falando sobre neurofisiologia motora, dando destaque agora para o cerebelo. Cerebelo e suas funções motoras. O cerebelo era conhecido como área silenciosa do encéfalo. E por que área silenciosa? Porque a estimulação do cerebelo, diferentemente da estimulação elétrica de outras áreas, como o córtex motor primário, não gerava qualquer movimento e também não gerava qualquer tipo de reação que a gente podia esperar de outras áreas do encéfalo. Entretanto, apesar dessa denominação, o cerebelo é muito importante para a movimentação. Ele auxilia na sequência de atividades motoras, monitorando e promovendo ajustes corretivos por meio da comparação dos movimentos executados com os planejados. Essa é a função mestra do cerebelo. Comparar o movimento que está sendo realizado com o movimento que foi planejado e promover os ajustes necessários. O cerebelo também vai auxiliar o córtex cerebral no planejamento motor, certo? Exceto os reflexos, a maioria dos movimentos voluntários antes de ser iniciado, a gente tem um planejamento do que vai ser o movimento. Esse planejamento ele pode durar milésimos de segundos, mas ele ocorre e o cerebelo participa desse processo de criação desse planejamento motor. O cerebelo também é importante no aprendizado por repetição. Então aqui o cerebelo, uma imagem que eu tirei do livro do Guy, estou mostrando aqui um pouco da anatomia e localização dele. A gente consegue ver aqui o tronco encefálico, o bulbo, a ponte, que é o mesencéfalo, por dentro aqui do mesencéfalo passando o aqueduto cerebral, que termina aqui nessa área um pouco nessa área triangular, aqui um tanto quanto triangular, chamada de quarto ventrículo. O cerebelo então vai estar aqui à frente do quarto ventrículo, atrás do tronco encefálico. Ele vai ser dividido em três lobos: o lobo flóculo nodular, lobo posterior e lobo anterior. Essas porçõezinhas aqui do córtex cerebelar são chamadas de folhas. Elas são, grosseiramente falando, o equivalente aos giros do córtex cerebral. Além da divisão anatômica que a gente viu agora há pouco, de lobo anterior, lobo posterior, lobo flóculo nodular, a gente tem uma divisão com base nas estruturas. A porção mais medial do cerebelo, essa daqui, né? Antes disso, vamos falar dessa imagem do cerebelo. O cerebelo ele fica meio que curvado sobre si mesmo na região aqui de ligação dele com o tronco encefálico. Quando a gente pega e desdobra o cerebelo, meio que faz isso, a gente tem essa estrutura aqui que é mostrada na imagem superior. A porção do meio aqui do cerebelo, que faz essa coluna, mais ou menos aqui, essa elevação, é chamada de verme cerebelar. Verme ou vermes. Essa porção aqui embaixo, a medial, é chamada de nódulo, enquanto as duas porções mais laterais aqui, que parecem muito pezinhos para mim, chamam-se flóculos. Né? São dois flóculos. Além do verme, do nódulo e do flóculo, a gente tem essas extensas regiões laterais aqui, que são chamadas de hemisférios. Entre o verme e os hemisférios, né, os hemisférios laterais, no caso, a gente tem uma regiãozinha aqui chamada de paraverme. Para quer dizer perto, verme, é o verme aqui mesmo. Então a gente tem aqui o paraverme, uma região ao lado do verme. E aqui na porção mais superior, a gente tem a língula, né? Que quando a gente faz aquela volta de novo com o cerebelo para essa posição, ela vai compor a parte que se encaixa no tronco encefálico. Além disso, a gente tem uma divisão filogenética do cerebelo. O arquicerebelo, o cerebelo mais antigo, filogeneticamente falando, é chamado também de vestíbulo cerebelo e corresponde ao lobo flóculo nodular, que nas estruturas são essa aqui de azulzinho, o nódulo e o flóculo. A gente tem o paleocerebelo, o cerebelo intermédio nessa escala filogenética. Ele corresponde ao lobo anterior e é também chamado de espinocerebelo, levando em conta a divisão funcional. Enquanto isso, a gente tem também o neocerebelo, que é a parte mais recente, filogeneticamente falando. Ela corresponde ao lobo posterior, e na divisão funcional é chamada de cérebro-cerebelo. A gente vai ver mais detalhes sobre essa divisão funcional mais para frente. Então aqui uma imagem que eu tirei de um resumo do Netflix.
A gente tem aqui de vermelho o lobo anterior, de verde o lobo posterior, aqui de azulzinho o lobo flóculo nodular, e aqui os pedúnculos cerebelares, que ligam o cerebelo ao tronco cefálico, pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar inferior. Aqui a gente tem imagem cadavérica do cerebelo, bastante feio por cima. A gente tem aqui essa região mais medial, que é o verme, e essa região lateral grandona aqui, que são os hemisférios cerebelares. Essa imagem que eu tirei do livro do Menezes. É neuroanatomia clínica, não. Acho que é neuroanatomia essencial, sei lá. Vai estar nas referências. Então aqui o vermes, aqui do lado os hemisférios, aqui também o vermes, do lado os hemisférios, e essa porção aqui, essa imagem, a gente consegue ver também os pedúnculos cerebelares, né? Esse grandão aqui é o pedúnculo cerebelar médio, aqui embaixo ficaria o pedúnculo cerebelar superior, e aqui, mais medialmente, ficaria o pedúnculo cerebelar inferior. Uma coisa importante é que a gente tem no cerebelo uma representação topográfica das áreas do corpo. Vocês lembram, né, daquele homúnculo de Penfield? São dois, o homúnculo de Penfield motor e o homúnculo de Penfield sensorial. O homúnculo de Penfield é a representação topográfica do corpo nas áreas somatosensorial primária e na área motora primária. A gente tem também esse tipo de representação em outras áreas do córtex e também em outras áreas do encéfalo, e, como eu acabei de falar, ela também está presente no cerebelo. Só que ela vai ser um pouco diferente das outras. A gente vai ter aqui a região dos músculos axiais ficando majoritariamente no verme cerebelar, enquanto a região dos músculos da face e dos membros vai ficar na região do paraverme, na região próxima aqui ao verme cerebelar. Vou falar agora dos núcleos cerebelares. Então, né, o cerebelo tem aquela formação que é bastante semelhante ao cérebro, com a porção mais externa dele sendo o córtex, onde a gente tem corpos de neurônios, a porção mais interna sendo de substância branca, de axônios mielinizados, e vai ter também ilhas de corpos de neurônios, ilhas de substância negra, dentro da substância branca, que são os núcleos. A gente tem uma aula sobre o núcleo da base do cérebro, e aqui a gente vai falar mais ou menos dos núcleos da base do cerebelo. Isso, assim, é uma comparação bem superficial, já que tanto os núcleos cerebelares quanto os núcleos cerebrais, eles vão ter funções distintas. Mas a gente pode fazer esse tipo de comparação. Então, aqui o núcleo mais medial é chamado de núcleo do fascígio, o núcleo fascidial. Em seguida, a gente tem o núcleo globoso e o núcleo emboliforme, que em conjunto são chamados de núcleo interpósito, né, porque no ser humano eles não têm uma divisão bastante clara entre esses dois núcleos. Então, eles em conjunto são chamados de núcleo interpósito. E o mais externo e o maior também é o núcleo denteado. Nesse desenho do Netter, dá para ver também, né, esse desenho é de um corte na altura do pedúnculo cerebelar superior. Isso daqui, né, são os axônios que chegam pelo pedúnculo cerebelar inferior, né, que chegam ou que partem. Então aqui a gente vai ter o núcleo do fascígio, o núcleo fastigial, aqui o núcleo globoso, aqui o núcleo boliforme, em conjunto sendo chamado de núcleo interpósito, e aqui o núcleo denteado do cerebelo. Agora vamos falar sobre informações que chegam e que saem do cerebelo, começando pelas informações que chegam. A gente tem uma importante via chamada trato córtico ponto cerebelar. Como o próprio nome indica, essa via parte do córtex cerebral, chega até a ponte e depois vai para o cerebelo. Essa via é importante porque ela vai trazer informações sobre o plano motor que foi originalmente pensado no córtex cerebral e que foi o plano motor que deu origem aos sinais que descem pelo trato córtico espinal. A gente também tem o trato olivo-cerebelar, que é originado nas olivas inferiores, né, que ficam no bulbo, numa região ali entre o final do bulbo e o começo da ponte. Essas fibras do trato olivo-cerebelar são bastante importantes para o aprendizado por repetição, que é aí que a gente vai ver mais para frente. A gente tem também fibras vestíbulos cerebelares, que vêm dos núcleos vestibulares e terminam no vestíbulo cerebelo, no lobo flóculo nodular e também no núcleo fastigial. E a gente tem fibras reticulocerebelares, que, como o próprio nome indica, saem da formação reticular do tronco encefálico e acabam parando no núcleo cerebelar, no cerebelo. E tem também duas importantíssimas vias aferentes que vêm da medula, que vêm da espinha.
são os tratos espinocerebelares. Eles se dividem em dois: trato espinocerebelar dorsal e trato espinocerebelar ventral. Além de, né, terem diferenças anatômicas quanto à região da medula por onde conduz informações, eles têm diferenças no tipo de informação conduzida. O trato espinocerebelar dorsal transporta sinais dos fusos musculares e de outros receptores somáticos. Eles vão notificar o cerebelo sobre contrações musculares, grau de tensão sobre tendões, posição e velocidade de movimento das partes do corpo, forças que agem sobre a superfície e etc. Já o trato espinocerebelar ventral envia sinais dos cornos anteriores da medula, vindos dos tratos córtico e rubroespinal e dos geradores de padrão interno da medula. E diz ao cerebelo quais sinais motores chegam aos cornos anteriores. Então, fazendo um resumo aqui, vocês lembram que a função primordial do cerebelo é comparar o movimento que está em execução com o plano motor e fazer os ajustes necessários. As informações do plano motor, originalmente pensado no córtex, vem através do trato córtico-ponto-cerebelar. As informações de como o movimento as informações de como esse plano chegou até a medula vêm ao cerebelo através do trato espinocerebelar ventral. As informações de como o movimento está sendo realizado chegam ao cerebelo pelo trato espinocerebelar dorsal. Então é assim: os tratos córtico, ponto cerebelar e espinocerebelar ventral informam os planos motores para o cerebelo. E o cerebelo compara esses planos motores com o movimento em execução. E de onde vêm as informações do movimento em execução? Vem do trato espinocerebelar dorsal. Essa imagem aqui a gente consegue ver os tratos que eu falei para vocês. Aqui subindo o trato espinocerebelar dorsal e o espinocerebelar ventral, que vão terminar em pedúnculos cerebelares diferentes, né? A gente também tem o trato ponto cerebelar, né, vindo aqui da ponte, recebendo informações do trato cérebro pontino, e os dois juntos sendo o senotrato córtico ponto cerebelar. Também tem aqui o trato vestíbulo cerebelar, que vai enviar informações diretamente para o nódulo fóculo nodular, e também os tratos olivo cerebelar, que vem lá das olivas bulbares, e retículo cerebelar, que vem da formação reticular do tronco cefálico. Aqui é uma imagenzinha dos tratos espinocerebelares, espinocerebelar dorsal e espinocerebelar ventral. Agora as informações que saem do cerebelo. Uma coisa importante é que todas as informações que saem do cerebelo passam pelos núcleos cerebelares. A gente vai ver mais para frente, mas tem um neurônio que envia informações do córtex cerebelar, que são as células de Purkinje. Essas informações obrigatoriamente passam pelos núcleos cerebelares para, enfim, saírem para outras regiões do sistema nervoso central. A gente tem uma via que se origina no verme cerebelar e que passa pelos núcleos fastigiais e termina em regiões bulbares e pontinas. Essa via está relacionada ao equilíbrio e à postura. A gente tem uma via que se origina na zona intermediária do hemisfério cerebelar, ali mais ou menos a zona paravermal, que passa pelo núcleo interpósito, e depois vai para o tálamo, córtex, e depois volta pelos núcleos da base, tálamo de novo, chega ao núcleo rubro do mesencéfalo e depois a formação reticular. Essa via ela vai coordenar contrações recíprocas de agonistas e antagonistas, né? De músculos que vão estar envolvidos em esquemas de estimulação e inibição para a realização do movimento. Também tem uma via que começa no córtex da zona lateral do hemisfério, a zona mais afastada do hemisfério, passa pelo núcleo denteado, aquele maior núcleo do cerebelo, vai até o núcleo ventrolateral do tálamo e depois para o córtex. Essa via vai ser importante para coordenar atividades motoras sequenciais iniciadas pelo córtex cerebral. Também vai ser importante para a execução do planejamento motor. Então, aqui as vias diferentes. A gente tem aqui o trato fastígio reticular, que vai ligar o núcleo fastigial à formação reticular aqui do tronco cefálico. A gente tem o trato cerebelo-tálamo-cortical, que sai do cerebelo e vai terminar lá no córtex, passando pelo tálamo. E a gente tem aqui também informações que chegam até o núcleo rubro aqui, informações que saem do núcleo rubro que não estão muito bem detalhadas nessa imagem, mas que eu já expliquei aqui nesse slide. Deixa eu falar agora da unidade funcional do córtex cerebelar. A unidade funcional vai ser o esquema de informações aferentes e eferentes que vão gerar o funcionamento do cerebelo. A gente vai começar falando dos tipos de células eferentes do cerebelo. A célula principal, célula eferente do córtex cerebelar, são as células de Purkinje.
As células de Purkinje sempre fazem conexões com as células nucleares profundas, que são células que ficam lá nos núcleos profundos do cerebelo. O córtex cerebelar ele vai ter 3 camadas, diferente daquelas 6 camadas que existem no córtex cerebral. O córtex cerebelar, então, tem a camada mais externa, que é a camada molecular, a camada intermediária, que é a camada de células de Purkinje, e a camada mais interna, que é a camada de células granulosas. Esse desenho do Candor é maravilhoso e vai mostrar aqui pra gente. A camada molecular ela vai estar toda preenchida por essas fibras paralelas que vêm aqui diretamente das células granulares. As células granulares emitem axônios que cruzam a camada de células de Purkinje e chegam até a camada molecular, fazem esse tipo de T aqui. E nesse T, a gente vai ter perpendicularmente a extensa arborização dendrítica das células de Purkinje. As células de Purkinje, então, vão atingir várias dessas fibras granulares. Isso é uma coisa importante, porque vão ser necessárias diversas fibras granulares para acabar ativando a célula de Purkinje, né? Por causa dessa extensa arborização dendrítica que acaba atingindo diversas fibras paralelas que vêm das células granulares. E aqui, então, a camada molecular com essas fibras paralelas e também com outras células menos importantes, como célula em cesto e célula estrelada, camada de células de Purkinje aqui, camada intermediária, camada granular com grande número de células granulares. A gente viu as eferências, né, as fibras eferentes, que são as células de Purkinje, primeiramente, depois as células nucleares profundas. E agora, quais são as eferências? A gente tem dois tipos de células, dois tipos de neurônios que vão chegar até o córtex cerebelar. As fibras trepadeiras e as fibras musgosas. As fibras trepadeiras são originadas exclusivamente nas olivas bulbares. Elas enviam ramos para as células nucleares profundas e para as células de Purkinje. Como dá para ver aqui nessa imagem, aqui uma célula trepadeira, ela vai enviar ramos tanto para as células nucleares profundas, quanto aqui para as células de Purkinje. O outro tipo de célula aferente são as células musgosas. Então, todas as outras fibras que entram no cerebelo, à exceção das fibras que vêm das olivas bulbares, são fibras musgosas. Elas também têm aquele esquema de enviar um colateral para as células nucleares profundas e enviar outro ramo para as células de Purkinje. Não. Elas enviam um ramo para as células nucleares profundas e um outro ramo vai para as células granulosas. Me desculpem, vai para as células granulosas. As células granulosas vão emitir aquelas fibras paralelas que acabam estimulando esparsamente as células de Purkinje. E por que é esparsamente? Né? Porque vocês lembram que a arborização dendrítica da célula de Purkinje vai ser perpendicular ao caminho percorrido pelas fibras paralelas. Portanto, é necessário um estímulo de diversas células granulosas para que haja um estímulo real da célula de Purkinje. A célula de Purkinje ela vai acabar inibindo os núcleos. A célula de Purkinje é uma célula inibitória que vai inibir as células nucleares profundas. Então, aqui o esquema da unidade funcional do cerebelo. A gente tem aqui células trepadeiras vindas da oliva inferior, que vão emitir um colateral que excita as células nucleares profundas, ao mesmo tempo que vão emitir ramos que vão excitar as células de Purkinje. As células de Purkinje são células inibitórias, então elas vão acabar inibindo aqui as células nucleares profundas. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui fibras musgosas entrando, fazendo com que haja um sinal excitatório das fibras trepadeiras, fazendo com que haja um sinal excitatório na célula nuclear profunda e também enviam os seus ramos para as células granulosas. As células granulosas que vão fazer aquelas fibras paralelas perpendiculares à arborização dendrítica das células de Purkinje e que vão acabar, depois de muitas estimulações, por excitar as células de Purkinje que acabam inibindo as células nucleares. O equilíbrio entre os efeitos excitatórios e inibitórios sobre as células nucleares profundas é levemente favorável à excitação. Né? Então, mesmo que haja esse esquema de primeiro excita e depois inibe, no fim das contas, os estímulos excitatórios acabam predominando sobre os estímulos inibitórios. Na execução de movimento motor rápido, o sinal iniciador aumenta muito a excitação das fibras profundas. A isso seguem-se milissegundos mais tarde sinais inibitórios das células de Purkinje. É um esquema de feedback negativo, também chamado de circuito de retardo, e que é importante para o amortecimento.
A gente já viu um esquema parecido de amortecimento quando tratou daqueles quando tratou daquele tipo especial de interneurônio inibitório dentro da medula, célula de Rancho. A gente tem outras células inibitórias no cerebelo, células em cesto e células estreladas, que são células inibitórias com axônios curtos. Geram inibição lateral das células de Purkinje adjacentes. Né? Essa inibição lateral a gente já viu também, é um mecanismo muito usado para focalizar o estímulo, seja um estímulo sensitivo para perceber melhor a dor, seja um estímulo motor para melhorar, para aprimorar a qualidade do movimento, ou seja, aqui no caso do cerebelo, para melhorar o controle sobre o movimento através da célula de Purkinje. Uma coisa importante desse mecanismo da unidade funcional do cerebelo é o processo de liga e desliga dos músculos. A movimentação de contração é iniciada pelo córtex. As aferências detectam e penetram o cerebelo como fibras musgosas. Então, as fibras musgosas chegam até o cerebelo e emitem um ramo colateral que vai até as células nucleares profundas. Células nucleares profundas são excitatórias, então elas vão ter um efeito excitatório e vão dar um reforço na movimentação de contração do músculo. Ao mesmo tempo, ramos colaterais também vão acabar lá nas células granulosas. Com o acúmulo de estímulo de fibras musculosas sobre as células granulosas, né, as células granulosas, através dos ramos paralelos, vão acabar finalmente estimulando a célula de Purkinje. E esse estímulo da célula de Purkinje acaba inibindo o movimento. Então, desliga o movimento. Esse mecanismo de liga e desliga é importante também para a modulação do movimento, por controle de intensidade do movimento e para outros mecanismos afins. Uma coisa importante também é que as células de Purkinje aprendem a corrigir erros motores. Então, o cerebelo, como eu disse, ele vai estar bastante envolvido no processo de aprendizagem por repetição. Isso vai envolver também aqueles neurônios espelho que a gente viu na aula sobre córtex motor, mas aqui a gente vai falar especificamente do papel exercido pelo cerebelo em conjunto com as olivos bulbares. As fibras trepadeiras, que são aquelas que vêm lá dos olivos bulbares, elas chegam até as células de Purkinje e modulam a sensibilidade da célula de Purkinje ao estímulo que vem das fibras granulosas, ao estímulo que vem das fibras paralelas. Então, a gente vai estar tendo o movimento sendo executado, o movimento foi posto em marcha pelo córtex cerebral, através dos tratos córtico-ponto nuclear, do trato espinocerebelar ventral e espinocerebelar dorsal, a gente vai estar tendo informações sobre o plano motor, tanto o plano motor que foi projetado no córtex, quanto o plano motor que chega até a medula, e vai ter informações sobre como o movimento está sendo executado. Dependendo das alterações entre o plano motor e o movimento em execução, a gente vai fazer com que a gente vai ter uma ação moduladora do cerebelo sobre o movimento. Essa ação moduladora, no caso de aprendizado por repetição, ela vai ser controlada pelas fibras trepadeiras que vão modular a sensibilidade da célula de Purkinje aos estímulos que vêm dessas fibras musgosas. Eles vão deixar a célula de Purkinje mais ou menos sensível aos estímulos que vêm de todos esses tratos que eu falei para vocês. E modulando esse estímulo, a célula de Purkinje vai ser capaz de emitir até as células nucleares profundas melhores detalhes, melhores comandos sobre como deve ser o movimento, como o movimento deve ser alterado para se chegar até aquela cópia de movimento que a gente tem lá no córtex cerebral e que foi captada por influência dos neurônios espelho. Então, agora a gente vai dividir as funções do cerebelo no controle motor global através daquelas 3 divisões funcionais que eu citei lá no começo da aula. O vestíbulo cerebelo, ele corresponde aos lobos flóculo-nodulares, ao flóculo e ao nódulo, e ele está relacionado ao equilíbrio. O espinocerebelo corresponde ao verme e às zonas intermediárias e está relacionado à coordenação de movimento de partes distais das extremidades. Enquanto o cérebro cerebelo corresponde às zonas mais laterais
dos hemisférios cerebelares, o neocerebelo, e vai auxiliar no planejamento do movimento. Aqui a gente tem essa imagem com pouca definição, mostrando para a gente aqui o vestíbulo cerebelo, o nódulo e os flóculos, o espinocerebelo, o verme e a região do paraverme, e o cérebro cerebelo sendo a região hemisférica mais distante do verme. Então vamos começar falando do vestíbulo cerebelo. O vestíbulo cerebelo tem origem filogenética próxima dos núcleos e aparelhos vestibulares. Portanto, é claro a relação entre o vestíbulo cerebelo e esses aparelhos. Ele controla o equilíbrio em situações de alteração rápida e em situações de alteração rápida de posições corporais. Ele vai receber sinais de rapidez de movimento através de todas aquelas fibras aferentes que chegam no cerebelo que eu falei para vocês, e vai calcular a posição da próxima parte do corpo. Isso vai ser importante para a manutenção do equilíbrio e para também orientação do próximo movimento sequencial. Ele também vai controlar o movimento dos olhos e da cabeça com os olhos. A gente tem aqui no livro do Kandel um experimento importante que foi feito com uma pessoa que vai ter uma lesão no vestíbulo cerebelo esquerdo. Quando ela tem que acompanhar uma imagem, não, quando ela tem que acompanhar um objeto que está executando um movimento senoidal, acontece isso. Quando o objeto se move da esquerda para a direita, o olho é capaz de acompanhar com precisão o movimento. Entretanto, quando o objeto se move da direita para a esquerda, os olhos acabam caindo no chamado movimento sacádico, um movimento rápido e alternado dos olhos, tentando manter os olhos em contato com o objeto, mas falhando nisso. Então, tipo, o objeto se move um pouco para a esquerda, o olho não acompanha, e daí depois ele faz um movimento rápido para tentar compensar esse não acompanhamento que houve. Aqui, na situação B, também mostra um outro experimento ilustrado pelo Kendall, que é a fixação do olhar em um objeto que se move junto com o observador. No escuro, a gente tem o chamado reflexo vestíbulo ocular, ou RVO. Esse reflexo vestíbulo ocular ocorre como? De uma maneira parecida com isso daqui. A gente vai ter, tipo, vamos supor, um cara sentado numa cadeira de barbeiro. Aquela cadeira gira. Então o cara vai girar e também a gente vai ter um objeto girando junto com ele. No escuro, né, que é mais difícil visualizar o objeto, a gente vai ter o início do movimento da cadeira e por um reflexo, né, os olhos vão se mover na direção contrária, mas daí percebendo que os olhos ficaram longe do objeto em que eles têm que estar focado, há um movimento rápido de correção chamado de movimento sacádico para reposicionar os olhos na direção daquele objeto. Quando o experimento é feito com luz, em que há maior visibilidade do objeto, a gente tem dois resultados distintos para dois tipos distintos de rotação. No caso da rotação da cabeça para a direita, o ato de rastrear o objeto com a visão vai ocorrer perfeitamente. Esse reflexo vestíbulo ocular, que vai gerar movimentos lentos seguidos de movimentos adaptativos sacádicos, vai ser praticamente inibido. Entretanto, com uma rotação da cabeça para a esquerda, em um indivíduo que teve uma lesão no vestíbulo cerebelo esquerdo, a gente vai ter a manutenção desse reflexo vestíbulo ocular. Ou seja, a gente vai ter aquele mecanismo de quando você gira o indivíduo para a esquerda, o olho vai reflexamente se mover para a direita e vai perder o foco do objeto que ele devia estar. Então, o olho vai corrigir essa perda de foco com um movimento rápido na direção contrária, na direção do objeto, o movimento sacádico. Então, esses experimentos descritos pelo Kendall são um exemplo de como o vestíbulo cerebelo controla o movimento dos olhos. A gente vai falar agora do espinocerebelo, né? O espinocerebelo que corresponde ao verme e a região do paraverme, a região próxima do verme. Ele vai ter aquela função importante de receber as aferências através do trato espinocerebelar e também por meio de ramos colaterais do trato córtico espinal. Então,
pelo trato espinocerebelar. Ele recebe informações de como o movimento está sendo executado e, através desse ramo colateral do trato córtico espinal, ele vai receber o plano motor. O espinocerebelo vai comparar o plano motor com o movimento que está sendo executado e vai enviar as correções necessárias. Primeiramente, por intermédio do núcleo rubro, através do trato retículo, através do trato rubro-espinal, e ele vai também enviar informações para o tálamo e do tálamo para o córtex, e essas correções feitas pelo cerebelo, pelo espinocerebelo, vão ser enviadas aos músculos também pelo trato córtico espinal. Sinais também vão para o complexo olivar inferior, né? O complexo olivar inferior, que é aquele complexo importante para a aprendizagem por repetição. Ele também é importante para amortecer movimentos pendulares e impedir que eles passem do alvo. Movimentos pendulares sempre tem momento, né? Aquela coisa de física. Eles sempre vão ter um momento e sempre vão ter que ser freados para impedir que eles passem do alvo. Certo? Esse freio é de responsabilidade do espinocerebelo. Disfunções cerebelares no espinocerebelo podem fazer com que um membro passe do alvo e depois retorne por meio de um reflexo até se estabilizar. Então, você, por exemplo, tem um copo em cima de uma prateleira e você estende a mão para pegar. Só que como o seu espinocerebelo não está funcionando muito bem para controlar esse tipo de movimento, que é o movimento pendular, você acaba passando do ponto, depois recuando, depois passando de novo, recuando, até que a sua mão se estabilize. Esse tipo de tremor é chamado de tremor de intenção. Ele se manifesta quando você tem a intenção de segurar um objeto. Ele se contrapõe ao chamado tremor de repouso, que é o tremor característico do Parkinson, do mal de Parkinson. O espinocerebelo também atua no controle de movimentos balísticos, que são movimentos rápidos, como digitar ou o chamado movimento sacádico dos olhos. Na ausência desse controle, movimentos balísticos apresentam desenvolvimento lento, fraqueza e demora para o encerramento. Lesões no espinocerebelo podem ser detectadas por um teste que consiste em fazer com que o indivíduo coloque sucessivamente a palma da mão sobre uma mesa e depois o dorso da mão, cada vez mais rápido. Esse é um tipo de movimento balístico e que lesões no espinocerebelo vão afetar. O córtex motor assume funções de controle do cerebelo, que é o que vai causar esses déficits de desenvolvimento lento, fraqueza e demora para o encerramento, porque essas eram funções do cerebelo que vão, na ausência do cerebelo, acabar sendo assumidas pelo córtex motor, e lógico que é um processo mais demorado. Falando agora do último, o cérebro-cerebelo, a porção mais lateral aqui dos hemisférios cerebelares. O cérebro-cerebelo não recebe referências diretas de zonas periféricas do corpo, recebe referências diretamente do córtex cerebral. E por que isso acontece? Porque diferente do vestíbulo cerebelo e do espinocerebelo, ele não vai estar envolvido diretamente na ação de modulação do movimento. Ele vai estar envolvido com o planejamento do movimento, principalmente de movimentos sequenciais. O plano motor, então, começa nas áreas sensoriais e pré-motor do córtex, então é levado para o cérebro-cerebelo, onde sinais motores apropriados fazem transição de uma sequência de movimentos para a sequência seguinte. O cérebro-cerebelo também temporiza adequadamente cada sucessão de movimentos. Lesões nessa zona geram perda de coordenação sequencial de movimentos complexos. Uma curiosidade importante é que o cérebro-cerebelo também auxilia a temporizar eventos não motores, como a velocidade de progressão de fenômenos auditivos e visuais. Então, né, essa é uma função não motora do cerebelo bastante relevante. Vou falar agora das correlações clínicas. O que lesões no cerebelo acarretam? Os principais sintomas das diversas síndromes cerebelares incluem ataxia, que é perda de equilíbrio e base alargada, basicamente o olhar de bêbado, dismetria, que são movimentos defeituosos, como, por exemplo, você pede para o paciente apontar o dedo para o nariz dele. É tipo esticar a mão, depois movê-la até a ponta do nariz. Lesões no cerebelo fazem com que esse movimento seja executado com aquele característico tremor de tensão. Em casos mais graves, a gente vai ter o indivíduo errando, inclusive o nariz.
Também são parte das síndromes cerebelares, o fenômeno de decomposição, quando o indivíduo não consegue fazer uma sequência de movimentos. Também são parte também a parte a desdiadococinesia, quando o indivíduo não consegue uma sequência rápida e alternada de movimentos, tipo aquele experimento que eu falei de colocar em sequência a palma depois o dorso da mão. Também tem tremores de intenção, como eu falei para vocês, o nistagmo, que é um movimento rápido e alternado dos olhos na horizontal, que é reflexo da falta de ação do vestíbulo cerebelo, como a gente viu naquele experimento. Uma curiosidade é que o álcool provoca alguns desses sintomas, como ataxia, porque ele é tóxico para a célula de Purkinje. Não beba. Vou falar agora de cada um dos cerebelos. A síndrome do vestíbulo cerebelo. Ela é caracterizada pela perda de capacidade de usar formações vestibulares durante o movimento do corpo. Como característica, a gente vai ter marcha com base alargada e movimentos regulares das pernas e nistagmo. Marcha com base alargada e movimentos regulares das pernas é por causa da perda de equilíbrio, né? O equilíbrio que vem diretamente dos órgãos vestibulares. E o nistagmo por conta da relação do vestíbulo cerebelo com o movimento dos olhos. A síndrome do espinocerebelo vai levar erros na execução motora, perda de capacidade de processar informações sensitivas dos feixes espinocerebelares. Vocês lembram? Os feixes espinocerebelares acabam todos no espinocerebelo e levam informações sobre como está a execução do movimento. Uma lesão no espinocerebelo leva a perda desse feedback do movimento. Lesão do núcleo interposto reduz a ativação do trato supraespinal e córtex espinhal e, consequentemente, redução do tônus muscular. Vai reduzir a precisão do movimento devido a erros na cronologia, direção e extensão dos movimentos, chamado de dismetria. Então, vocês lembram que é através do núcleo interpósito que as fibras do espinocerebelo vão levar informações para o núcleo rubro e para o trato córtico espinal. Uma coisa importante que vai causar a redução do tônus muscular é que na ausência, né, da plenitude das funções do espinocerebelo, a gente não vai ter aquele esquema de reforço, de liga e desliga na função dos músculos. Então, a movimentação que é iniciada pelo trato córtico-espinal e que tem um reforço através das fibras musgosas que inervam positivamente as fibras nucleares profundas do cerebelo e que vão levar informações até os músculos. Esse mecanismo é perdido. Então a gente tem uma redução do tônus muscular no início dos movimentos. E também a gente tem o tremor terminal, também chamado de tremor de intenção. Síndrome do cérebro cerebelo agora. Ela vai estar relacionada ao atraso no início do movimento e à decomposição do movimento multiarticular. Isso por quê? Porque o cérebro cerebelo vai estar envolvido no planejamento do movimento e também, nos movimentos sequenciais, nos movimentos multiarticulares. Isso também, a síndrome do cérebro cerebelo também vai gerar disdiadoxinosia, tremor de intenção e dismetria. Um teste para ver a síndrome do cérebro cerebelo é o teste do rechaço. Você faz com que o indivíduo faça uma pressão com o antebraço em direção ao rosto, enquanto você aplica uma resistência. Então, você solta o antebraço do indivíduo e, em pessoas normais, o mecanismo de reação ativado pelo cérebro cerebelo vai ser suficiente para impedir que a mão chegue até a cabeça do indivíduo. Entretanto, em situações de lesão no cérebro cerebelo, isso não vai ocorrer e você vai fazer o pobre coitado dar um soco na própria cara. Então, tão mal médico que você é. Então foi isso, gente. Essas foram as referências. Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, Princípios de Neurociências do Kandel, Neuroanatomia Funcional do Machado, a Neuroanatomia Aplicada, tá aí o nome, Neuroanatomia Aplicada do Menezes e Neuroanatomia Essencial do Netter. É isso, gente. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E é isso.